Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Rodrigo Lemos, sempre falando sobre fé, cultura, com muita lucidez, ou pelo menos com o máximo que eu consigo, tá bem? Hoje vamos falar sobre, o nome do vídeo é o Papa e o Jogador de Futebol. E talvez você se pergunte, cara, como assim, né? Qual é a relação entre esses dois, entre o Papa e o jogador de futebol? E a relação que eu vou falar para vocês é uma relação de oposição sobre um tema fundamental, principalmente para o universo artístico, né, mas para todos os universos profissionais, que é a idade. Né? A idade, muitas das vezes, é algo fundamental. Inclusive, eu tenho uma teoria, né? Acho que inclusive no mercado da música brasileira eu sou o único, sou o primeiro que falei isso. E talvez o único até hoje, que as pessoas não têm muita coragem de concordar com isso, mas essa é a verdade, que é o seguinte: você tem até 30 anos para estourar, né? Você tem até 30 anos para fazer o seu primeiro sucesso, né? Claro que você pode ter feito um sucesso regional ali e estourar com 35 de forma nacional, mas o primeiro sucesso, ficar conhecido como um artista, você tem geralmente 98, 99% dos casos de todos os artistas, né, principalmente dos últimos 100 anos, eles passam ali na média dos 30 anos. Então, 30 anos é a idade final, ou pelo menos é o último momento para que o cara tenha o primeiro sucesso dele. Caso contrário, a cada ano que passa vai ficando mais difícil, assim como, por exemplo, uma mulher. Né? Uma mulher ela tem uma questão com relação à maternidade. A maternidade e a idade dela estão diretamente relacionadas. Claro que hoje tem uma questão de química, né? de fertilização, né? Várias outras circunstâncias, mas de maneira geral, de maneira natural, a mulher, quando chega nos 30 anos, ali por volta de 35, 30 e poucos anos, começa a ligar um alerta vermelho de que daqui a pouco vai acabar. Ela não vai poder ser mãe a vida inteira. Então a natureza, ela dá um tempo para a mulher ser mãe, assim como a natureza dá um tempo para o cara ser jogador de futebol, né? O cara não pode simplesmente querer se tornar jogador, né? Nunca fez nada. Ele fez faculdade de odontologia, ele é dentista, e aos 30 anos ele decide ser jogador de futebol. Ele até pode jogar futebol de maneira amadora, mas ele jamais será profissional. Por quê? Porque quem é profissional está há muito tempo fazendo aquilo. Então é um nível de competição absurdo. Né? Assim como várias outras profissões que eu poderia citar aqui para vocês. Eu hoje tenho 32 anos. Se eu hoje resolver entrar para as Forças Armadas, eu talvez até consiga. Acho que tem uma questão lá de que quem já é formado pode entrar. Mas de maneira geral, mesmo que eu entre, eu nunca vou conseguir crescer muito. Porque eu cheguei agora, entendeu? Então há um limite, né? A natureza das coisas já impõe um limite. Para os artistas não é muito diferente, né? Então se o cara até os 30 anos não fez o primeiro sucesso dele, pode ter certeza, a dificuldade a partir daí, ela dobra a cada ano. Então era nível 50 de dificuldade. Quando fez 30, vai para o nível 100. Quando fez 31, vai para o nível 200. E assim vai dobrando, tá? Vai ficando cada vez mais difícil ter sucesso. Lembrando, considerando sucesso, né, esse sucesso nacional, esse sucesso de grandes palcos, essa coisa que muitos de vocês querem, né? Inclusive é um outro ponto, não é para o vídeo de hoje, mas é que muitas das vezes é essa ideia de sucesso que vocês têm que destrói a cabeça de vocês. Porque na cabeça de vocês o sucesso é apenas esse. E você, por exemplo, levar uma vida cantando em barzinho e ganhando a sua vida dessa maneira, para você isso não é um sucesso, é um fracasso. E eu repito e digo para vocês, isso é um baita sucesso. Você conseguir ganhar um salário de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, você conseguir ganhar esse mesmo salário trabalhando só final de semana com a sua música, é algo absurdo, é algo maravilhoso. Você consegue se sustentar trabalhando com a sua arte. Mas nem todo mundo está disposto, nem todo mundo quer isso, né? Todo mundo só quer o topo e muitas vezes por querer o topo acaba desconsiderando o básico, que sempre faz muito bem pra gente, é o básico. Mas vamos lá, vamos comparar o Papa e o jogador. Eu botei esses dois extremos porque agora há pouco teve o conclave do novo Papa, nosso Leão, a tropa do Leão, Leão 14. E eu achei interessante, eu acompanhei um pouco da mídia, né, da mídia especializada e da mídia geral também, que não entende nada de conclave, mas eu também acompanho para ver como é que eles pensam, né. E é interessante que em ambas as mídias que eu falei para vocês, tinha uma ideia de que é o seguinte: um Papa com, por exemplo, 60 anos, 50 e poucos anos, ele é muito jovem, então a chance dele ser eleito é muito pequena. Eu vou até ver aqui qual é a idade do Leão 14. Qual é a idade do Leão 14? 69 anos ele foi eleito. Ou seja, para os padrões do Vaticano, esse homem é novo.
né? Para os padrões do Vaticano, ele é ligeiramente novo, porque os últimos papas, quando foram eleitos, se eu não me engano, já eram mais velhos do que ele, tirando João Paulo II, que foi eleito muito jovem também. Mas jovem, entendeu? Entendi isso, eu estou chamando de jovem um homem de 69 anos, como por exemplo o Papa João Paulo II, quando foi eleito, todo mundo falou que era um Papa muito jovem, né? Quando foi eleito? Deixa eu ver. Quando o Papa João Paulo II foi eleito? Ele foi eleito em 1978. Ele tinha 58 anos. Pô, extremamente jovem. Extremamente jovem. Então eu tô falando de um homem de 58 anos que é considerado um dos papas mais jovens da história. Assim como agora o Leão XIV também, considerado jovem. Por que ele é, inclusive, por que não é muito bom pro Vaticano escolher um papa jovem? Porque se o cara tem 50 anos, a tendência é que ele vai ficar no poder 40 anos, que ele vai morrer lá com os 90. Então, você elege um cara com 50 anos, nesse modelo, né, que é a Igreja Católica, que é uma monarquia, você coloca um rei com 50 anos e ele só sai quando ele morrer, você está dizendo aí que você vai ter um reinado de 40 anos, pelo menos 30 e poucos anos. Então não é interessante você colocar um reinado durante muito tempo, porque sim, pode ser um baita acerto, cara, pode ser um grande papa, um grande rei ali, administrador, pastoral, enfim, mas também pode ser um desastre, entendeu? Chega lá e o cara é um desastre, vai ter que ficar 40 anos com um desastre, então é terra arrasada, então é muito perigoso. Então, dessa maneira ali, o colégio, né, o cardenalato, tem um nome pra isso, mas eu não sei falar. Os cardeais ali, eles tinham mais ou menos essa ideia de que precisa colocar um papa um pouquinho mais velho, e o Leão XIV foi um papa jovem. Então percebe, eu estou chamando de jovem um papa de 69 anos, mas ao mesmo tempo estou chamando de velho um artista de 30. Então essa proporção entre novo e velho depende do que você quer da vida, né? Para você definir se alguém é jovem ou velho, você precisa definir ela em relação a alguma coisa, entende? Então, por exemplo, um bebê recém-nascido, né, em comparação a uma criança de 5 anos, a criança de 5 anos é muito velha. Eu lembro disso na escola, talvez você tenha essa recordação, que, por exemplo, eu era, sei lá, da 7ª série. Quem era da 8ª, que é um ano só, um ano à frente, e nem sempre é mais velho, só tá um ano à frente, parecia muito mais velho que eu. Assim, parecia um universo. Se eu fosse falar quem tava no 3º ano, que era 4 anos, parecia absurdamente mais velho do que eu. Por quê? Porque eu tinha pouco ali, então quem tinha 4 eu tava naquela organização de colégio, né, que você tem ali uma definição, aquilo ali é o topo, é o 3º ano, então quem tá no 3º ano, cara, é muito mais velho que todo mundo. Aí você passa uns anos, você tem uma pessoa de diferença de 4 anos, 5 anos, não muda nada, 10 anos, né? Eu tenho amizades com pessoas de 20, 30 anos de diferença pra mim, principalmente pra cima, né? Tô com 30 e tenho amizade com gente de 60. Então, isso vai mudando conforme o tempo vai passando e sempre precisa ter em mente que novo e velho, né? Jovem e idoso, né? Jovem e velho, prefiro falar assim, depende do que você tá planejando. Então, se você quer ser jogador de futebol, começar a carreira com 30 anos é velho. Inclusive o jogador, quando bate 30 anos, todo mundo já liga o alerta, o valor de mercado dele cai. Se bem que isso agora está começando a mudar, porque a gente está tendo vários casos de atletas que estão cada vez mais longevos, né? Então a gente tem o Cristiano Ronaldo aí, porra, não para e diz que não vai parar. A gente tem o Fábio, goleiro do Fluminense, com 44 anos, se eu não me engano, jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente está vendo realmente uma transformação nesse ponto, mas ainda continua assim. O jogador, quando faz 30, 32 anos, o valor de mercado dele cai. Por quê? Porque já se sabe que para aquilo ali que a gente está falando, que é o futebol, que depende da força física, vai cair. Com a idade batendo, vai cair. Então, o Papa, por exemplo, nenhum Papa vai ser eleito com 40 anos, entendeu? Por quê? Porque é muito novo, é novo demais, entendeu? Então, 40 anos pro futebol é muito velho, 40 anos para ser Papa é muito novo. Então, ser novo ou ser velho depende do que você quer. Ah, eu quero ser artista. Também depende de que artista você quer. Se você quer ser um artista, como eu falei, sucesso nacional, 30 anos é velho. 30 anos é velho. Porque para você ter sucesso nacional, você tem que ter um certo domínio das massas. E as massas mais fáceis de se apaixonarem são jovens. É muito mais fácil um jovem se apaixonar do que um velho se apaixonar. Por quê? Porque o velho já se apaixonou muito. Então, conforme as paixões vão passando, e eu não estou falando só de paixões com outras pessoas, estou falando até de paixões com marcas, com ideias, com coisas. Conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai ficando mais cautelosa com relação a se jogar assim e se apaixonar.
as pessoas relatam muito, né? Inclusive eu tenho até lugar de fala, né, para usar essa expressão moderna aí, de que o nosso coração vai ficando duro, né? Conforme o tempo vai passando, o coração vai ficando duro. Então é muito mais fácil você criar uma amizade forte estando jovem do que você criar uma amizade forte estando velho. Não quer dizer que não seja possível, mas é muito mais forte. Por quê? Porque é um coração jovenzinho, né? É um carro zero, né? É um carro zero, é muito mais fácil. A chance de dar problema é muito, muito menor do que um carro que já tem uma quilometragem rodada. Então é interessante isso, assim, né? A gente analisar isso e ver como que a idade depende. E o artista, quando quer ser... Lembrei, eu tinha esquecido do ponto, lembrei. Bom isso aqui. O artista, quando quer ser sucesso nacional, por que eu falo que ele tem o limite dos 30 anos? Porque ele precisa movimentar os jovens. Os jovens que são apaixonados. Os jovens que vão, botar fralda, né? Que é extremamente depreciativo, mas essa é a realidade. Vão botar fralda e vão ficar lá esperando a Lady Gaga. Né? Claro que hoje a gente está vivendo um mundo muito estranho, que você vê até velhos com esse comportamento, né? Porque a gente tem vários velhos que mantiveram esses hábitos do jovem, né? Não amadureceram, não ficaram sábios como se deve, né? A ordem natural é conforme você vai ficando velho, você vai ficando mais sábio, mais prudente. Mas a gente vive num mundo tão estranho que os velhos muitas das vezes parecem mais idiotas, né? Mais tontos do que vários jovens, né? Mas claro, de maneira geral, não é assim. De maneira geral, os jovens são mais apaixonados. Todas as revoluções da história são feitas por jovens, né? Principalmente as revoluções erradas, né? As revoluções burras geralmente são feitas pelo jovem. Porque o jovem está ali cheio de paixão, ele acredita, ele tem o ideal de que aquilo ali vai acontecer, de que aquilo ali é verdade, né? Ele não tem a cautela de entender que o mundo é muito mais complexo. O mundo é muito mais complexo. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo como o mundo é complexo, e tudo é complexo, as relações humanas são complexas, tudo é complexo. E isso você só entende vivendo, aprendendo, ganhando, perdendo, e para isso você precisa de tempo. Então, naturalmente, o cara mais velho, ao olhar um artista novo, ele pode até gostar, mas ele, mesmo que goste, ele não vai ter essa paixão louca de querer comprar ingresso, de ir em vários shows, de comprar camisa, né? Esse sentimento de fã que coloca num artista o seu ídolo máximo, meio que, né, faz uma divinização do artista. O que o fã louco, né, que muitas vezes é o que mais movimenta o mercado, o que o fã louco faz é projetar no artista uma divindade. É exatamente isso que o fã faz, é o mesmo processo. É a idolatria. Ele elege um ídolo e aquele artista se torna um ídolo, a ponto de que se ela tiver que, né, ficar de fralda e cagar nas calças, mesmo sendo uma senhora, ela vai fazer. Né? Se ela encontrar o artista favorito dela e o artista favorito dela der um tapa na cara dela, ela vai agradecer pelo tapa na cara, porque ela tomou um tapa na cara do artista favorito dela. Então é uma ignorância, né? É uma ignorância que é causada por esse processo de você idolatrar uma pessoa. Quando você idolatra uma pessoa, dá merda, né? O Chesterton, um escritor inglês maravilhoso, ele fala, né? Quando o homem para de cultuar Deus, né? Quando ele para de idolatrar Deus, ele vai idolatrar qualquer coisa, entendeu? Quando ele para de prestar culto a Deus, ele vai prestar culto a qualquer outra porra, né? O cara vai prestar culto ao cachorro, o cara vai prestar culto à árvore, o cara vai prestar culto a uma ideologia política, a um time de futebol ou ao Justin Bieber, tipo, é nesse nível, entendeu? E a gente vê isso, né? Ele falou isso tem quase 200 anos e a gente vê isso se consolidando cada dia mais. Então, se o cara quer ser esse artista de sucesso nacional, ele precisa dominar as massas, e para dominar as massas ele precisa contar com um grau de idolatria e ignorância do seu público, que vai projetar nele um ídolo, um deus, na qual eles irão adorar. E eu sei que tem vários artistas que querem isso, sabe? Apesar dos problemas que isso tem. Mas se você quer ser um artista que consiga sobreviver, né, viver com dignidade da sua arte, sem necessariamente ter que causar essa idolatria nas pessoas, e claro, existem exceções, né, existem artistas que são nacionais, gigantes, mas que não estão, a carreira deles não está fincada sobre isso, e eu acho que conforme o artista vai amadurecendo, né, o público dele vai amadurecendo, vai percebendo isso e vai ficando junto. Mas ainda assim aquela paixão sobre aquele ídolo, ela surgiu no momento de juventude. Então,
pro artista acontecer quando as pessoas são jovens, né? O jovem se apaixona pelo ídolo. Mesmo depois ele amadureça, ele diminui um pouco essa ignorância e esse fanatismo, ele vai continuar gostando daquele artista porque esse artista vai relembrá-lo daquele momento que ele era jovem, né? Ele vai ter nostalgia, ele vai ter saudade, então ele vai continuar a vida inteira indo no show daquele artista. Então, para você acontecer e ter uma carreira durável, você precisa acontecer para o jovem, seja para ele te idolatrar, o que é uma merda, mas seja para ele pelo menos gostar muito de você, ser mais fácil aceitar você e conforme você crescer, ele cresça contigo. Agora, você ser um artista mais velho, ou pelo menos você despertar o público mais velho para uma paixão, né, para curtir uma arte, é muito mais difícil. Mas também quando acontece tem muito mais valor. Porque se você consegue fazer pessoas maduras, né, gostarem da sua arte, significa que a sua arte é mais madura. Então tem muito mais valor. Não é valor econômico, tá? O mercado tá cagando para isso, né? E ele vai passar por cima de você. Mas um valor moral, um valor até espiritual, dá para dizer, tem muito mais valor. Então, quando você for analisar a sua idade, você tenha isso em mente, né? Saiba aonde você está e quem você quer atingir, né? Eu tenho 18 anos e quero atingir um público de 60. É uma possibilidade. Eu tenho 60 anos e quero atingir um público de 18. É outro universo. Eu tenho 18 anos e quero atingir um público de 15. Porra, é outro universo, né? Então saiba primeiro aonde você está, né? Qual é a minha idade. Ah, eu sou velho demais. Depende, né? Como eu falei. Você quer ser jogador ou você quer ser papa? Depende. Ah, eu tô novo demais. Também depende. Saiba primeiro aonde você tá, né? E depois quem você quer atingir. Ah, eu quero atingir todo mundo. Porra, aí é uma falta de leitura sua e eu entendo. Inclusive eu ajudo vários artistas e profissionais da música a enxergarem isso nas minhas mentorias, né? Inclusive às vezes a gente passa 2, 3 semanas só nesse ponto, tentando identificar quem é o público que vai consumir aquela arte que aquela pessoa está produzindo. E muitas das vezes antes disso a gente precisa definir que arte é essa que ela está produzindo. Mas enfim, quem tiver interesse, provavelmente deve ter um link aqui abaixo, você me chama e a gente vê se eu tenho algum horário, né, para estar com você. Eu ainda não fiz grandes lançamentos, nada disso, eu ainda sou ainda estou engatinhando aqui na internet, e enfim, não faço de repente a melhor propaganda, nem é meu foco agora, meu foco simplesmente é abrir a câmera e sair falando. Então depende, né, quando for analisar, analise primeiro a sua idade e depois a idade de quem você quer comunicar. Sabendo esses dois, né, quem eu sou, para quem eu quero falar, né? Aí a gente consegue traçar o meio do caminho, que é o que você tem que fazer, fica muito mais fácil. Mas não entre nessa postura de que, tô novo demais ou tô velho demais. Calma. Você quer ser jogador ou você quer ser papa? Depende, né? Depende, tá bom? A idade nesse sentido é relativa, apesar de que eu sou um voraz defensor do fim do relativismo, né? Eu não gosto do relativismo de maneira geral, mas sendo relativo agora, existem situações que precisam ser relativizadas, como por exemplo a idade. A idade é relativa porque ela depende do que você quer, né? Para onde você quer ir. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Se você curtiu aí, se gerei valor para você, se você aprendeu alguma coisa, você curte, você também deixa um comentário, você me manda uma mensagem, você se inscreve no canal e você faz todas as coisas que todo mundo que já faz isso aqui no YouTube há muitos anos pede para você fazer. Você já está treinado, já sabe o que tem que ser feito. Faça se isso foi legal para você, tá? Não é, pô, por favor, gente, faça aí. Não. Se foi bom, faz. Se não foi bom, tamo junto também, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!